Essa seria a minha estratégia se eu fosse dona de uma pizzaria. Seja bem-vinda ao podcast Call de Negócios. Meu nome é Giovanna Passarini e aqui eu ensino empreendedoras a aumentar seus faturamentos ainda em 2024. Inclusive, se você é empreendedor e quer aumentar o faturamento do seu negócio, no dia 31 de outubro, último dia do mês, eu vou te dar uma aula gratuita de presente para você aprender comigo quais são os 4 passos de negócios que convertem mais vendas. Então, se você tem interesse por esse assunto, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo. E eu conto que você entre na descrição e se inscreva nessa aula. É gratuita, 100% gratuita, online, 8 horas da noite, no dia 31 de outubro. Eu tenho certeza que nessa aula eu vou mudar a sua perspectiva sobre o que é vendas. E você vai entender que o que você está fazendo que não está te dando resultado, você pode fazer pequenos ajustes e ter outros resultados completamente diferentes, tá bom? Agora vamos ao tema desse vídeo. Eu tive essa ideia, estava eu refletindo o que será que eu posto no YouTube e eu tive essa ideia. Se eu fizesse uma estratégia de negócio para um setor, para um ramo que eu consumo. Eu gosto de pizza. Dentro da área de alimentação, pizzarias, por exemplo, são um ramo ali que eu consumo. Então eu gosto, pensei, vou fazer uma estratégia se eu tivesse uma pizzaria. Uma estratégia de marketing e vendas. Vamos lá, o que eu, Giovanna, faria? Minha primeira estratégia seria, eu teria poucos sabores de pizza no meu cardápio. Não teria muitos. Quando você vai numa pizzaria, você abre o cardápio e tem, assim, 300 opções de pizza. Inclusive, tem umas que são bizarras. Mas, essa com certeza não seria a minha estratégia. E pra mim, na minha opinião, ela é prejudicial em 2 motivos. O primeiro motivo aqui é ter muitas opções de sabores de pizza num cardápio aumenta o seu estoque. Então você precisa ter estoque para tudo aquilo, porque se alguém pedir uma pizza de abobrinha, você precisa ter abobrinha ali, mesmo a abobrinha sendo um alimento super perecível, dura pouquíssimo tempo, você precisa ter abobrinha ali para você fazer a pizza. Às vezes sai uma pizza de abobrinha no mês inteiro, mas você precisa ter, entendeu? Então, é uma estratégia que, para mim, na minha opinião, não vale a pena para um pequeno negócio, tá? Então, eu, Giovanna, teria um cardápio pequeno, seleto. Sabores clássicos que vendem, tá? Então, essa seria a minha primeira estratégia. Isso, inclusive, já é um diferencial de todas as outras pizzarias de bairro que existem por aí. Pouquíssimas pizzarias optam por ter um cardápio enxuto. E qual é o outro motivo que essa estratégia é muito positiva na hora de vender? Vou te falar. Quando você tem muitas opções, quando você dá, na verdade, muitas opções para o seu cliente, você está colocando no seu cliente uma decisão que poderia ser fácil, mas você, de uma forma indireta, inconsciente, você está dificultando um pouco mais a decisão desse cliente. Ah, Giovanna, isso não é verdade. Poxa, vamos lá. Se eu te dou 2 opções para você escolher, A ou B, você quer pizza de calabresa ou de mussarela? Você vai escolher entre essas 2. Agora, se eu te falar que tem calabresa com cebola, calabresa com requeijão, calabresa com catupiry, aí tem mussarela, mussarela com palmito, mussarela com 3 queijos diferentes. Aí tem mussarela com orégano, mussarela 300 tipos de mussarela. Isso não dificulta a sua decisão? Primeiro que você vai passar pelas opções. Aí depois você vai ter que pensar qual que eu quero. Aí depois você vai, mas tem aquela, e a outra. E aí o seu cliente acaba demorando cada vez mais para tomar a decisão. E, na verdade, quando você simplifica a decisão do cliente, talvez ele nunca fale isso da boca para fora, mas isso gera um certo alívio na cabeça das pessoas. Quando a sua decisão é simplificada para você, isso é basicamente uma facilitação da sua experiência no negócio, percebe? Então, essa seria a minha primeira estratégia. Eu pensei em fazer esse vídeo em 5 minutos. Já deu 6 minutos e eu nem comecei a falar o que eu faria de marketing. Bom,
Isso significa que eu gosto do assunto, então tá tudo bem. Então, vamos seguir agora para minha estratégia de marketing para essa pizzaria. Na minha pizzaria, eu não iria vender pizzas. Eu iria vender uma história, uma narrativa numa caixa. Como assim, Giovana? Que história é essa? Na minha opinião, pizzarias têm um problema. As pessoas tendem a comprar pizza no final de semana. Dificilmente você vê uma pessoa comprando uma pizza numa quarta-feira, ou numa segunda, ou numa terça, percebe? Então a pizzaria tá rodando por 5 dias da semana, considerando sexta, 4 dias da semana, com o estoque inteiro lá e com um número de pedidos muito baixo. Ah, Giovana, isso não é verdade. Eu acho que é verdade porque aqui da minha janela eu consigo ver 2 pizzarias e os motoboys nunca estão lá na porta de segunda, terça e quarta. Então, na minha opinião, pelo que eu estou vendo com os meus olhos, eu acho que isso é uma teoria, obviamente, né? Precisaria testar a teoria. Mas, obviamente, as vendas das pizzarias devem ser maiores nos finais de semana, assim como todos os outros setores, mas para mim, pizza é muito mais focada em final de semana. Agora, voltando para as narrativas. O que eu quis te dizer é, eu não vou vender a pizza. Você não vai entrar no aplicativo e pedir uma pizza. Você vai pedir uma pizza para algo. Então eu criaria a pizza do dia do happy hour, por exemplo. E essa pizza seria a pizza da sexta-feira. Seria a pizza de happy hour. E eu faria um trabalho de marketing e comunicação para associar aquela pizza específica, pode ser ali um conjunto de sabor específico, etc. Mas aquela pizza específica ficaria marcada na cabeça das pessoas que me seguem como a pizza do happy hour. E com essa estratégia, eu poderia, por exemplo, criar uma tradição com o meu produto, gerando uma recorrência para o meu negócio. Isso é uma estratégia de marketing, perceba. Começou como uma estratégia de marketing. Posicionar o meu produto por meio de uma narrativa. Então, eu iria associar aquele meu produto, a pizza, a um evento, que é o happy hour, que acontece normalmente quinta e sexta, não sei, nas empresas. Então, eu poderia associar essa pizza nesses 2 dias da semana para justamente aumentar o faturamento do meu negócio nesses dias. A pizza não é uma comida comum de happy hour. Tudo bem, então eu vou desenhar uma pizza que vai ser uma pizza ok para um happy hour. E as pessoas vão pensar nela na hora que elas estiverem no happy hour. Por quê? Porque eu poderia colocar tráfego pago, específico nos dias de quinta e sexta-feira, que as pessoas estão trabalhando. Eu colocaria isso nas minhas redes sociais, até o ponto de que as pessoas, a hora que elas estiverem indo pro happy hour, a gente vai pedir aquela pizza do happy hour? Fechou. Pronto, já era. Inclusive, olha. E aí, voltando, né? Começou como uma estratégia de marketing. No final, eu já tenho uma estratégia de vendas, que é a venda de recorrência. Então, se toda sexta-feira o fulano daquele endereço pede uma pizza da minha pizzaria, por que que eu não posso pegar o WhatsApp do fulano? Sexta-feira, deu 5 horas da tarde, manda uma mensagem pro fulano. Fulano, e aí, hoje vai ter happy hour, vocês vão querer pedir aquela pizza? Já era. Já era. Pronto, cliente fidelizado. Estratégia de recorrência implementada com sucesso, percebe? Olha como não foi difícil montar essa estratégia. Ah, Giovana, mas vai dar certo? Não sei. Toda estratégia precisa ser testada e validada. Pode ser que dê certo. Essa seria a minha estratégia. Eu não tenho uma pizzaria, então eu não vou testar aqui no dia a dia. Mas, se eu tivesse um negócio que seria uma pizzaria, eu faria essa estratégia. Por quê? Porque eu já me diferenciei, percebe? Não tem nenhuma outra pizzaria por aí que tá fazendo isso daqui. Que pizzaria por aí que tá preocupada em ficar marcada na memória do cliente, em criar uma receita recorrente para os outros dias da semana, em associar o produto com uma narrativa? Cara, é inovador, é literalmente você pegar estratégias que são utilizadas em outros produtos, outros negócios, outros segmentos, e implementar no seu próprio negócio. Não foi difícil montar uma estratégia. Agora, o passo a passo é você monta, você testa, você valida. Se você não validou, você descarta e você pula para a próxima e tenta uma nova estratégia. Esse é o caminho
para que você consiga aumentar as suas vendas por meio de uma estratégia legal de marketing e vendas que vai diferenciar o seu negócio da concorrência. Eu dei o exemplo da pizza de happy hour, mas obviamente eu faria a mesma estratégia para outros dias da semana com outras narrativas. Mas eu poderia ter outras narrativas, etc. E eu aproveitaria dessas narrativas na minha comunicação das redes sociais para conseguir atingir mais pessoas, para que essa comunicação entrasse mais na memória das pessoas, para elas associarem determinados momentos com o meu produto. Entendeu? Eu gostei bastante, eu particularmente gostei bastante dessa ideia. E agora, se você quer montar uma estratégia para o seu negócio que funciona, eu vou te mostrar na minha aula no dia 31 de outubro, gratuita, os 4 passos para você fazer uma estratégia que vai te gerar vendas, tá? Felizmente, o que funciona para um negócio não necessariamente funciona para os outros. Então, é muito importante que você monte uma estratégia para o seu negócio. E eu quero te ajudar nesse processo, nessa aula gratuita. Então, o link da inscrição está na descrição do vídeo. Eu conto que você entre lá para se inscrever, tá bom? Eu vejo você num próximo episódio desse podcast.